Geral que temos compartilhado desde alguns meses atrás é a eternidade. Tema maravilhoso. E iniciamos na mensagem anterior a falar sobre os julgamentos futuros. E dissemos que a palavra de Deus nos apresenta diversos julgamentos futuros. E eu quero destacar três, que eu citei três e fiz uma introdução sobre eles. Eu disse sobre o Tribunal de Cristo, o Tribunal das Nações, o julgamento das nações, e também citei o terceiro julgamento, que é chamado julgamento do trono branco. E nessa noite, eu desejo compartilhar, falar um pouco mais sobre o primeiro deles, que é o Tribunal de Cristo. Esse tribunal, o Tribunal de Cristo, está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que assim diz: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Vejam que essa passagem que o apóstolo Paulo escreve é a igreja de Corinto. E ele diz, porque todos nós compareçamos. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então, nós podemos deduzir que esse tribunal é dirigido aos crentes, aos cristãos lavados pelo sangue do Cordeiro, naquele momento em que cada um será avaliado segundo as suas obras. Diz aqui que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E quando isso acontecerá? Embora a palavra de Deus não especifica claramente esse julgamento, mas, creio, aparentemente ocorrerá após o encontro do Senhor Jesus Cristo com a igreja nos ares, depois que o Senhor Jesus Cristo se encontrar com a igreja nos ares, portanto, após a ressurreição dos mortos, e a igreja que estiver viva, sendo arrebatada, e se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, haverá este julgamento. E antes do início do reinado dos 1000 anos, antes do milênio na terra, porque o Senhor descerá com sua igreja, já vestida com as vestes da qual participou no banquete do Cordeiro. E o local desse julgamento é o bema de Cristo. O que é o bema? Bema, aqui na terra, naquela época que vivia o apóstolo Paulo, eram plataformas ou lugares mais elevados, em forma de trono, em que juízes, governantes, eles se sentavam e faziam seus discursos, ouviam
as pessoas e também decidiam, tomavam decisões dos casos, das situações que lhes eram apresentadas. Esse é o bema, o tribunal. Então o Senhor Jesus Cristo vai estar assentado no seu trono e julgará os salvos. E nós vemos aqui que, na verdade, não se trata apenas de comparecer perante o tribunal de Cristo, mas, na verdade, vai ser muito mais. Vai ser manifesto dele. Uma alternativa a essa passagem, nós poderíamos dizer que todos nós teremos nossa vida exposta a olhos nus, claro, perante o tribunal de Cristo. Vamos ilustrar isso. Veja só, uma coisa é nós comparecermos a um consultório para sermos examinados ou para uma consulta ou algum exame. Outra coisa bem diferente é ser submetido a uma radiografia. E é isso que vai acontecer, não é só comparecer. É ser submetido a uma radiografia, a colocar em pratos limpos as obras feitas por nós aqui neste mundo. E como disse, somente os cristãos, somente os crentes serão julgados nessa ocasião. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que esse julgamento envolve aqueles que edificaram sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 11, ele mostra muitas situações esclarecedoras sobre o julgamento no trono de Cristo. E ele diz aqui no versículo 11, 12 e 13: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. É isso que vai acontecer. Tudo será revelado. E aí nós tomaremos conhecimento daquilo que fizemos neste mundo. Se o fundamento foi edificado em cima de materiais preciosos, como já disse, ouro, prata ou pedras preciosas, que não são materiais oriundos da terra, mas ele é oriundo do espaço, diferente de madeira, feno e palha, que são materiais tipicamente nascidos na terra. Então o tribunal de Cristo revelará, vai mostrar com precisão como foi nossa vida de serviço a Jesus Cristo. Aí realmente será visto ou será revelado se aquilo que fizermos tudo neste mundo é como se fosse o Senhor Jesus Cristo, ou se foi do nosso interesse, ou se foi com um objetivo que apenas era útil para nós. E nós vemos que esse tribunal não avaliará, o Senhor não avaliará apenas a quantidade do serviço. Por isso que ele fala em ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Mas também será vista a qualidade desse serviço.
E será visto também quais foram as motivações para realizar o serviço aqui neste mundo. O que nós temos que compreender também é que, apesar de os pecados cometidos depois da conversão, eles afetam o nosso serviço cristão, existem situações que nós podemos cometer e perder ministérios, por exemplo, isso não será julgado naquela ocasião. Não se trata de julgamento de pecados. Esse julgamento já ocorreu há mais de 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus levou sobre si na cruz. Cristo já pagou o preço total disso. Isso nada fará parte desse julgamento. O tribunal de Cristo se relaciona ao nosso serviço ao Senhor. A questão não é se somos ou não salvos. Este já é um fato assegurado. Por estarmos já no céu, na presença do Senhor, do seu tribunal, já é um fato que nós somos salvos. Porque se não fôssemos salvos, não estaríamos. Ou não, pessoas que me ouvem que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não estarão presentes nesse tribunal. Haverá um outro julgamento que falaremos em outra ocasião. Então, meus amados, a natureza das obras de todos os crentes será examinada nessa ocasião para distinguir, para fazer a diferença de obras dignas daquelas que não têm valor. Então, vai ser nessa ocasião diferenciado. Será colocado às claras as obras dignas daquelas que não têm nenhum valor. Aquelas que se queimam com o fogo ou aquelas que conseguem superar o fogo. Nós sabemos que um diamante, para virar diamante, ele é uma rocha e precisa ser lapidado. O ouro bruto, ele precisa ser derretido, passar pelo fogo e ser purificado, assim como a prata. Mas a madeira, o feno e a palha, quando passam pelo fogo, eles são consumidos. Essa é a comparação das boas obras para o Senhor e das obras que não têm valor nenhum. Todas essas obras serão apresentadas e examinadas. Por isso que é importante, sim, as obras na vida do crente. O Senhor Jesus mesmo disse que a planta precisa dar fruto, e fruto em abundância. Porque os nossos frutos, eles manifestam as nossas obras em Cristo. Como? Se eu não tiver obras, como eu estarei, como diz o apóstolo Paulo, me apresentarei de mãos vazias? Então essas obras são aquelas realizadas pelos cristãos durante a sua vida na terra. Este é o momento, e ainda há tempo para isso. Todas serão apresentadas e examinadas. Algumas passarão no teste porque são boas. Outras serão reprovadas, porque não foram consideradas dignas. Tanto os bons quanto os maus motivos serão expostos nessa ocasião no tribunal de Cristo. E daí resultará nisso, cada cristão, cada crente receberá o louvor de Deus. Em outra oportunidade, aqui na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas,
mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Essa é a grande graça de Deus. Deus não julga como o ser humano julga. Ele conhece os corações. E naquela ocasião será manifesta. Nada ficará oculto. Todos os desígnios dos corações serão manifestos. Então, e o resultado desse julgamento? O resultado será o galardão. Serão as recompensas recebidas. Serão as coroas recebidas. Ou então a ausência de galardão ou de coroa de recompensa. Como disse já outras vezes, eu repito, a salvação não está em questão, pois aquele que não receber galardão, diz a palavra, 1 Coríntios 3,15, que aquele que não receber o galardão será salvo como que através do fogo. Então, irmãos, amigos, a ausência de galardão é uma possibilidade real. E certamente envolverá frustração, talvez tristeza, vergonha, remorso. E diz que o dano, lá da passagem, como nós lemos anteriormente, virá pela consciência. Nós teremos consciência disso, de que essas recompensas poderiam ter sido obtidas. Talvez pensamos que temos muita coisa boa e vamos nos surpreender, ou ao contrário, nos sentimos infinitamente pequenos, mas o Senhor percebe que aquilo foi feito para a honra e glória dele. Haverá surpresas, diz a palavra de Deus. Mas, no entanto, irmãos, no original, no original essa palavra dano, ela não traz consigo a ideia de sofrimento, no sentido de que haverá um sofrimento físico ou mental. É uma ideia de perda, no sentido de ser penalizado, de algo que poderia ter recebido, mas não recebeu. Esse é o dano. Esse é o dano. Não é um sofrimento que vai, porque lá no céu não tem sofrimento. Lá no céu não tem lágrima, não haverá lágrima. Mas haverá a ideia de perda, porque haverá uma penalidade, não há dúvida. Eu entendo assim, que eu poderia ter alcançado algo, mas não alcancei, porque dependia de mim fazer, pela graça de Deus, algo para o Senhor e não fiz. Ou se fiz somente pensando em proveito próprio. E João também ensinou que essas recompensas podem ser perdidas por causa da infidelidade durante a vida da pessoa aqui na terra. Lá em 2 João 8, ele diz: acautelai-vos, tenham cautela, fiquem atentos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Ele diz, tenham cuidado com o que vocês fazem, para não perder aquilo que você está realizando com esforço e não ter valor algum na eternidade.
porque tudo que fizermos aqui tem reflexo na eternidade. E ele diz, tenham cuidado para que vocês possam receber o completo galardão, sem nenhum dano. Então a preocupação de João era que os seus leitores, a quem ele escrevia, e a igreja hoje, é que recebessem a recompensa completa, através da fidelidade ao Senhor. E a mesma ideia o apóstolo Paulo, e a mesma ideia de perda está presente na analogia que o apóstolo Paulo faz do tribunal de Cristo, comparando a uma corrida num estádio, comparando a uma competição de atletas, naqueles jogos na antiguidade, quando ele diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24, ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, os atletas nas competições humanas, correm, se esforçam para ganhar uma coroa corruptível. Nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, queremos receber e vamos receber uma coroa incorruptível, um galardão, uma recompensa. E ele diz, assim corro também eu, não sem meta, não sem objetivo, não sem um alvo. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Numa luta de boxe, por exemplo, nós vemos que há boxeador que fica esmurrando o vento, não acerta o seu opositor. E ele diz aqui que ele lutava para ser certeiro, para atingir o alvo. E ele continua, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele dominava seu corpo, não deixava o corpo o dominar, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É isso que será manifesto ali no tribunal de Cristo. Que tipo de obras nós vamos apresentar? Obras que nos qualificam, ou essas obras serão desqualificadas, ou simplesmente chegamos lá ao final da corrida cristã e na hora de receber o prêmio, o Senhor vai dizer, olha, você foi desclassificado. Você não competiu, não correu a carreira cristã de forma digna, com fidelidade, como devia ser. Então, você não tem prêmio. Você foi desclassificado. Essa era a preocupação. Não em ser reprovado pelo Senhor. Ou seja, não que pudesse fazer algo que resultaria A preocupação era de não fazer algo que pudesse resultar na perda das suas recompensas. Essa era a preocupação dele. Ele não queria ser reprovado, não queria ser desclassificado. Então nós podemos, irmãos, para concluir, resumir bem o que um servo de Deus falou sobre o tribunal de Cristo. Ele diz assim, o tribunal de Cristo poderia ser comparado a uma cerimônia de premiação. E será assim mais ou menos. Na formatura, existe uma certa dose de decepção, de remorso, pela falta de um desempenho melhor e de mais dedicação. Nós vemos quando há formatura, existe aqueles que tiveram as melhores notas, recebem prêmios, menções honrosas.
E aí, às vezes, alguns se entristecem. Puxa vida, eu poderia ser homenageado, eu poderia ter tido essa honra. Mas aí há o remorso. Podia ter me esforçado mais. Se decepciona. Puxa vida, eu me esforcei, mas o que eu fiz não foi o suficiente. Por quê? Porque eu não fiz de acordo com as regras. Mas, no entanto, nesse evento do Tribunal de Cristo, haverá sim uma emoção arrebatadora. É a alegria e não o remorso. Os formandos ou os crentes lá no Tribunal de Cristo não vão sair do auditório, lá do bema, do tribunal, chorando porque não tiveram suas notas melhores. Pelo contrário, todos estarão agradecidos por terem se formado, chegaram ao céu e gratos pelo que conquistaram. Então, não é como alguns pensam, que haverá uma competição, um ciúme, não. Aquele momento é de justiça. Aquele momento é de alegria. Mas haverá sim a consciência de que eu poderia ter sido melhor. Que Deus abençoe a palavra e espero vê-los novamente numa próxima oportunidade, quando nós falaremos de outro julgamento que terá no futuro. Uma boa noite a todos. Deus os abençoe.